Fala, antigão. Questão número 43 da última prova de música da OF, prova A. Pessoal, uma questão que fala sobre movimento de fundamentais, tá bom, pessoal? É um assunto que não é muito falado, né? Porém, está no livro do professor Carlos Almada e é um assunto muito importante para a gente entender como é que funciona as cadências, para a gente entender como é que funcionam as fórmulas cadenciais harmônicas, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na questão. Acerca dos movimentos de fundamentais, analise o trecho musical abaixo e em seguida marque a opção correta, tá? Então vamos olhar esse trecho, pessoal. Tem aqui, ó, tá em Fá maior, né? Eu tenho aí o primeiro grau, indo para o sexto, depois indo para o segundo, quinto grau, dó. Eu tenho aqui, ó, um quinto grau indo para um terceiro, né, pessoal? Aproveitando, vamos fazer a análise dele aqui, ó, dessa harmonia, tá? Aqui eu tenho aqui, ó, primeiro grau, aqui eu tenho sexto grau, aqui eu tenho segundo grau, quinto grau, terceiro grau, sexto grau, quinto grau, primeiro grau. Aqui eu tenho quarto grau, si bemol, terceiro grau, primeiro grau, segundo grau, quinto grau, primeiro grau. Tá, pessoal? Fiz a análise harmônica, tá bom? Somente com acordes diatônicos, né? Tríades. E a partir daí vamos ver as alternativas, tá ok? Então, ó, a primeira alternativa. O movimento de fundamental observado entre o acorde do quinto compasso e o primeiro acorde do sexto compasso não resulta em alteração funcional. Vamos ver. Vamos ver quem é aqui primeiro. Entre o acorde do quinto compasso. 3, 4, 5. O acorde do quinto compasso. Então, si bemol. E o primeiro acorde do sexto compasso. Lá menor. Não resulta em alteração funcional. Pessoal, essa opção está errada, porque resulta em alteração funcional sim, tá bom? O que é essa alteração funcional, pessoal? Vou escrever aqui embaixo aqui, ó. Essa alteração funcional, pessoal, quer dizer quando eu mudo de função, né? A gente tem as funções principais da harmonia, né? Que é a tônica, a subdominante e a dominante, né, pessoal? A tônica é representada pelo primeiro grau, a subdominante é representada pelo quarto grau e a dominante é representada pelo quinto grau, tá bom? Os demais graus, pessoal, eles são graus substitutos dos graus principais, né? Ou seja, eu tenho os graus tonais, que são primeiro, quarto e quinto, e tenho os graus modais, né? Ou, chamando de outro nome, eu tenho os graus principais e os graus secundários, tá bom? Os graus secundários funcionam como substitutos dos graus principais. Então, por exemplo, o primeiro grau, quem pode substituir o primeiro grau? Tá? Isso sempre se a melodia permitir, tá? Quem pode substituir o primeiro grau? Vou pensar em dó, tá? Quem pode substituir o primeiro grau é o terceiro, que é mi menor, e o sexto, que é lá menor, tá? Nesse caso aqui, ó, eu não tenho alteração funcional. Por quê? Porque esses três acordes aqui possuem função tônica, tá bom? A função principal é o primeiro, a tônica. E os outros graus são os graus secundários, porém eles possuem a mesma função tônica, tá bom? E o quarto grau? Eu tenho o quarto grau, tá? Que pode ser substituído pelo segundo, ou seja, pensando em dó, eu tenho fá, que pode ser substituído por ré menor, tá bom? Ambos possuem função subdominante, logo não há alteração funcional, ok?
E é a mesma coisa do quinto grau. Tem o quinto grau e o sétimo grau. Pensando em Dó, seria um Sol com sétimo, um Sol natural, se for tríade, que pode ser substituído por um Si meio diminuto, tá? Nesse caso, também não há alteração funcional, tendo em vista que os dois possuem a mesma função, função dominante. Tá, pessoal? Um pode substituir o outro, tá? Com a preservação da mesma função. Caso aqui, função dominante. Então, essa coisa de alteração funcional é isso que ele está falando, tá? No caso aqui, pessoal, há alteração funcional sim. Por quê? Porque quarto grau tem função subdominante. E terceiro grau tem função tônica, pessoal. Lembrando, o terceiro grau substitui o primeiro, tá? Então, há alteração funcional sim, ok? Então, letra A está errada, beleza? Então, vamos para a letra B. Em relação, o movimento de fundamental observado no primeiro compasso provocou mudança de função do primeiro acorde em relação ao segundo. Pessoal, não mudou, tá? Ele quis misturar o assunto, isso não tem muito a ver. Ele quis misturar o assunto, o movimento de fundamentais com funções tonais, tá? São dois assuntos que, né, da forma que ele colocou aqui na questão, não tem a ver, tá? O fato aqui é que não teve alteração funcional, tá? Não teve mudança de função. Por quê? Porque o primeiro grau, né, que é a função tônica, que é o caso do Fá maior aqui, pode ser substituído pelo terceiro ou pelo sexto, como é o caso do Ré menor, sem alteração funcional, tá? Ambos aqui possuem função tônica, tá? Ambos possuem função tônica. Então, não há provocação de mudança de função, tá bom? Então, a letra B também não está correta. Ok? Vamos à letra C. Os movimentos de fundamentais observados nos dois últimos compassos provocaram mudanças das funções harmônicas. Os movimentos de fundamentais nos dois últimos compassos. Aqui, né? Aqui e aqui. Os dois últimos. Vamos ver. Provocaram mudanças de funções harmônicas. Movimentos de fundamentais. Aqui, ó. De quarta, justa ascendente. E o movimento de quarta justa ascendente. Nesse caso aqui, pessoal, eu tenho mudança de função sim. Por quê? Eu saio do Sol menor, que é segundo grau, né? Tem função subdominante. Vou para o quinto grau, que é uma função dominante. E vou para o primeiro grau, que é a função tônica, tá? Então, eu tenho mudanças de função sim, tá? Eu saio da subdominante, vou para a dominante, que é o Dó, e caio na tônica, que é o Fá, tá? Então, nesse caso, há sim mudança de função. Me parece ser a letra C, porém vamos ver a letra D. O movimento de fundamental do sexto compasso, sexto aqui, é considerado o principal dos movimentos de fundamentais. Não é, pessoal, porque ó, sexto compasso, eu tenho um movimento de terça menor descendente, tá? O principal movimento de fundamental, pessoal, é o movimento de quarta justa ascendente. Bizu, hein? Grava isso, tá? O principal movimento de fundamental, tá? Movimento de fundamentais, né? É o movimento de quarta justa ascendente, tá? Como tá lá no livro do Almada. Esse movimento de quarta justa dá dinâmica à harmonia, ou seja, faz a harmonia andar, tá bom? Esse movimento de quarta, beleza? Então ele não é o principal, o movimento de terceira, né? De terça menor, né? Como está aqui no sexto compasso, não é o movimento principal de fundamentais. O movimento principal é o movimento de quarta justa. Então, pessoal, a alternativa correta aqui é a letra C, ok?
Os movimentos de fundamentais observados nos dois últimos compassos provocam mudanças das funções harmônicas. Ok, Antigão? Então, Antigão, mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida, algum elogio, comenta alguma coisa aí. E se você conhece alguém que vai fazer a próxima prova do EOF, compartilhe esse conteúdo que vai ajudar muito, ok? Tigão, valeu e até a próxima questão.